Salve, galera! A Tia Pri tá de novo aqui pra contar uma história pra vocês. Na verdade, não é uma história, a gente vai fazer um bate-papo sobre um assunto que é fundamental pra todo cristão. Como vocês sabem, já tá aqui o título, perdão é uma escolha. Que vocês pensam sobre isso? O que vocês acham quando Jesus fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7? É muito tempo, né? 490 vezes. Pensa alguém que te machucou 490 vezes num dia e você vai lá, perdoo, eu perdoo, eu perdoo. De coração. Cara, como fazer isso? Vocês conseguem pensar comigo? Quão difícil isso é? É por isso que a gente diz que perdão é uma escolha. Eu vou contar um testemunho, eu vou ler a palavra com vocês e a gente vai meditar sobre alguns pontos muito importantes sobre esse assunto. Então, abram a sua Bíblia no capítulo 18, versículo 21 a 35. Vamos começar a ler todo mundo junto? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Legal prestar atenção nessa enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante... Só um momentinho aqui, gente. O servo prostrou-se diante dele. Ele implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, ou seja, ele devia muito menos do que ele mesmo devia ao seu senhor. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. A mesma frase que ele falou. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. 1 minuto de silêncio para essa palavra, hein? É forte, né? Gente, essa parábola é uma ilustração de Deus perdoando a nossa multidão de pecados que era impagável, que é muito alta, era uma dívida muito alta que a gente não tinha condição de pagar. E Deus, ele nos faz essa pergunta: se eu vos perdoei tamanha dívida, quem são vocês para não perdoar? É forte, né? Mas existe uma coisa boa nessa passagem. Eu acredito que Deus, ele fala conosco que devemos perdoar para o nosso próprio bem, porque ele sabe quão importante para nós, para o nosso próximo, é essa atitude de perdão, arrependimento, reconciliação. Então, quando sabemos o quanto Deus nos perdoou, desejamos também perdoar. Mas, muitas vezes, as feridas que são causadas dentro de nós são tão tristes, tão fortes e pesadas, que nós não temos desejo de perdoar. Nós não ansiamos perdoar porque nós estamos chateados. E isso é normal. Só que
nós precisamos escolher perdoar. Nós precisamos entender a necessidade de perdoar. E o que a gente faz com essa necessidade? Ora ao Senhor. Fala, Deus, coloca no meu coração a disposição de perdoar, me ensina, me mostra qual que é a melhor forma. Eu falei que ia contar um testemunho e eu vou. Eu sempre, assim, você falasse pra Priscila, o que você acha sobre perdoar? É tranquilo, né? A gente escolhe perdoar, a gente permite com que Deus vá conduzindo a gente, com o tempo passa. A gente perdoa de coração, como a palavra fala. Só que aconteceu um fato muito grande na minha vida que eu me senti muito traída. Eu me senti muito ofendida com tudo que aconteceu. E eu não conseguia perdoar. Eu não conseguia liberar perdão. Eu me senti muito mal, muito triste. E isso foi muito difícil pra mim. Pra uma pessoa que sempre achou que era fácil perdoar. E Deus me levou para um processo. E é legal isso ter acontecido comigo, que hoje eu entendo a dificuldade das pessoas de perdoar também. E isso se tornou uma certa dificuldade para mim. Só que toda vez que eu percebo que tem algo que precisa liberar perdão dentro de mim, eu analiso e falo, ok, Deus, eu escolho perdoar, me conduz nesse processo. E Deus, ele começou a falar para mim, abençoa essa vida. Você não precisa estar junto o tempo todo, porque você ainda está machucada. Mas deseja o bem, né? Começa a ter atitudes de bem para com essas pessoas, até que o processo de perdão, entenda, é um processo, seja concluído. E isso é uma bênção, a gente conseguir desfrutar do Senhor nos ensinando a perdoar. Por isso precisamos orar, por isso precisamos conversar com Deus, e Ele vai nos ajudar. Acredite nisso. Peça com fé e fala, Senhor, me ensina a perdoar como o Senhor me perdoa. Porque esse é o caminho. Então, para finalizar, eu quero que vocês entendam que perdoar nem sempre vai ser fácil, mas nem sempre vai ser difícil, mas sempre vai ser necessário. Então, vamos começar a pensar. Colocar na cabeça, trazer à mente se existe alguém no seu coração que precisa de perdão. Existe alguém que você precisa pedir perdão? Vamos listar essas pessoas, se realmente há mais de uma, se só há uma pessoa, e vamos nos acertar com os nossos irmãos, porque nós sabemos que vamos pecar lá na frente, precisamos do perdão do Senhor. E nós não queremos ficar com o nosso coração impuro. Deus quer tratar cada pedacinho das nossas vidas. Beleza, gente? Que Deus abençoe vocês. Vocês são muito amados e perdoados pelo Senhor. Isso é o maior presente que a gente poderia ter na vida. Um beijo. Amo vocês.